Fala meu amigo, seja muito bem-vindo aqui a mais uma análise. Venho trazer hoje mais um FII de papel aqui para estar analisando. Esse FII aqui ele é bem interessante, certo? Ele tem um relatório gerencial muito bem escrito, tem informações bem organizadas e pode ser uma boa. Lembrando que nada do que eu estou falando aqui é conselho de investimento, recomendação de compra ou venda, apenas uma opinião minha pessoal que estou aqui compartilhando hoje com você para fins educativos, ok? Combinado? Então, vamos ver aqui hoje o HGCR11, que é o CSHG Recebíveis Imobiliários. Ele é um FII que logo eu já gostei, que ele já deixa claro, o mandato é títulos e valores, ou seja, ele está autorizado a comprar papéis. Ele precisa investir, segundo a classificação da Ambima, né? Ele precisa investir pelo menos 2/3 do patrimônio líquido dele em papéis. Então, aqui já fica claro logo. O foco dele é papéis, então tem certeza que ele vai estar investindo em papéis. O segmento dele é recebíveis imobiliários, ele investe a grande maioria em recebíveis imobiliários. E ele também já tem um bom histórico, né? Desde 2010, e tem mais de 10 anos aí na bolsa, com um bom histórico para a gente estar analisando, certo? E a média dos usuários, a média de avaliação é 4 de 5 aqui no Clube FI. Vamos aqui para as cotações dele. Ver como é que se comportaram as cotações nos últimos anos, certo? Bom, a gente pode ver que ele oscila, tem períodos de alta, tem períodos de baixa, né? Existem momentos que ele está atingindo pico aqui, já atingiu até 120, 127, aí caiu na pandemia, agora está retornando. Enfim, né? Agora vamos ver aqui os dividendos. Como é que estão aí os dividendos dele? Ele tem um histórico de ser um bom pagador de dividendos, como a gente pode ver. Teve só esse período que não houve distribuição aqui, uns 2 meses, mais ou menos. Mas ele tem um histórico de ser regular nos seus dividendos. Hoje em dia os dividendos eles estão menores, por quê? Porque fundo de papel, ele paga de acordo com as taxas que nós temos na economia, que é o que? Taxa de juros, inflação e GPM, basicamente. Esse período aqui nós tínhamos inflação e taxa de juros bem maiores do que nós temos hoje. Hoje nós temos uma inflação bem mais baixa e, né, uma Selic bem mais baixa do que naquela época. Só que em contrapartida nós estamos tendo uma alta agora nesse momento, nós estamos com perspectiva de alta na taxa Selic nos próximos meses aí e uma perspectiva de alta da inflação. Então aí a gente já pode ver que já está começando a subir os rendimentos. Então os rendimentos no fundo de papéis variam de acordo com o indexador. Agora, quais indexadores que esse FII está, que os CRIs desse FII estão indexados? A gente vai ver no relatório gerencial. Tá? Nos últimos 12 meses ele pagou 6,72% e no último mês 0,71%, que é um dividendo bem interessante mesmo. Né, levando em conta a segurança dos seus CRIs, levando em conta a qualidade dos seus CRIs, enfim, de todo o histórico que nós temos aqui, ele realmente está pagando um dividendo, pelo menos na minha visão, bem interessante. Outro fator positivo dele que eu pude observar aqui é o valor patrimonial, né? É o valor que está sendo negociado em relação ao valor patrimonial. Ele está com um pequeno ágio só de 0,64%, ou seja, ele está sendo negociado com PVPA de 1,01%, ou seja, quase o preço justo. Ele está sendo negociado quase com preço justo, o quanto que ele tem em valor patrimonial. Isso aí também é outro ponto bem positivo. Se a gente for ver o histórico aqui dele, de PVPA, né, pelo menos desde 2018, a gente pode ver que ele sempre andou ali próximo ao... o PVPA dele sempre andou próximo a 1. Isso aí também é um ponto a gente observar. A gente não espera aí grandes variações, pelo menos não agora, né? Ok, nós falamos aqui dos principais pontos. Agora vamos aqui para o relatório gerencial, certo? O que a Credit Suisse, que é a gestora do fundo, ela traz para a gente aqui de informação. Lembrando que esse relatório gerencial eu gostei, eu li ele bem. Ele é bem organizado, ele traz informações que outras gestoras não trazem, né? Por exemplo, a LTV médio ponderado dos CRIs. Ele já traz aqui logo de cara. O LTV é um indicador, sempre falo aqui, é um indicador importante para você analisar o risco dos CRIs. Ok? Um LTV na faixa de... Eu não vou entrar em detalhes aqui explicar o que é LTV, porque eu tenho um vídeo aqui no canal que explica sobre LTV. Mas a gente pode considerar que abaixo de 50% é um CRI extremamente seguro.
Quando começar a se distanciar de 50% para cima, já começa a ser CRIs um pouco mais arriscados. Aqui ele mantém dentro da média, aqui 54%, ele já traz aqui um LTV médio ponderado, né, que é ok, é tranquilo, nem é tão seguro, nem é tão arriscado, é mediano aí, certo? Aí ele traz alguns outros dados aqui, faz alguns comentários aqui sobre o mercado, enfim, não vou, né, algumas operações que eles fizeram aqui na sua carteira. Aqui ele traz um mini DRE, né, com as receitas aqui, né, o total de receitas e o total de despesas. No acumulado dos últimos 12 meses, a gente pode ver que ele teve 120 milhões aqui de receita com 22 milhões de despesa. Ele tem um percentual de despesa em relação à receita um pouco alto, certo? A gente vou fazer o cálculo que vai dar quase 20%, né, que é ele tem esse ponto negativo, pelo menos o que eu consegui identificar aqui, que ele tem uma margem pequena aí, pelo menos quando eu comparo, tá? Quando eu comparo com outros FIIs de papel. Existem outros FIIs de papel que têm uma margem melhor. Ele já não, ele já tem um índice aí de quase 20%. Tem alguns outros que tem 10%, um pouquinho mais de 10%. Esse aqui já tem um nível de despesa alto em relação à receita, tá? É um ponto negativo. Mas ele tem outros pontos positivos, que é a questão do histórico, que eu já falei, né? A questão dos dividendos são bons, os dividendos são ótimos. Questão do relatório gerencial em si, muito bem escrito, com informações direto ao ponto, bem organizado, certo? O que denuncia a qualidade da gestão, tá certo? É uma gestão que ela é de qualidade. Já tem outros fundos imobiliários, enfim, vários outros fundos listados em bolsa. E nós podemos ver aqui a composição dos seus resultados, certo? Ele teve algumas despesas não recorrentes, como você pode ver, ó, aqui em verde, que esticaram para cima o resultado dele agora em janeiro de 2021, como ele está mostrando aqui, certo? Aqui essa não teve a despesa recorrente, então caiu um pouco. Aqui caiu mais um pouco, certo? Existe esse fator aqui também, correção de CRI, que caiu um pouco. E agora caiu mais um pouco e o resultado dele caiu um pouco e agora está dessa maneira aqui. Ele teve algumas despesas recorrentes aqui no mês de janeiro, fevereiro, certo? E março. Agora voltou para dentro da realidade. Quando ele vai comparar aqui o desempenho com o IFIX, a gente pode ver que no historicamente ele tem ficado abaixo do IFIX, certo? Em algum momento aqui abaixo, e aqui ele foi um pouco acima e ele continua abaixo aqui do IFIX, mas está já cruzando o IFIX. Já está ficando no mesmo nível aqui do IFIX quando você considera o resultado dele total, certo? A cota de mercado ajustada e o ganho de capital. A cota de mercado ajustada tem ficado pau a pau com o IFIX, certo? Aí aqui ele traz os CRIs, ele tem vários CRIs, tem aqui do Shopping Guatemi, Fortaleza. Ele tem outros CRIs aqui bem diversificados, certo? Nenhuma concentração super excessiva em nenhum, certo? Em relação ao que ele investe o patrimônio dele, ele investe a grande maioria aqui, como nós podemos ver, né, do patrimônio de 1 bilhão 295 milhões, ele investe quase 1 milhão, ele investe quase 80% em CRIs e o restante em outros fundos imobiliários, FOF, né, fundo de fundo. Agora, eu gostei aqui desse gráfico, bem organizado, dá para entender bem qual o indexador dos CRIs. Você vê que ele busca manter um equilíbrio, mas ele está aumentando a sua participação em inflação, como você pode ver aqui, certo? Ele está aumentando a participação, era 38% em maio de 2020, agora já é 46%, e hoje ele está bem equilibrado entre CDI e inflação. Okay? Então ele vai ter uma volatilidade menor, porque às vezes quando o CDI está subindo, a inflação está caindo, eles vão se cruzando assim. Eles vão se equilibrando. Então, você vai ter uma média entre o CDI e a inflação. Já é um FII mais previsível aqui. Aqui, bem interessante, ele traz os ratings também. Importante para a gente ver o risco, né, do FII com rate menor. Certo? Em relação aos LTVs, a gente tem aqui aquela média que eu falei lá no início, 54%. Né? Então a gente tem alguns FIIs bem mais arriscados, enfim.
Alguns mas é pouco, 7,9%. Entre 0 e 20% não tem nenhum. Entre 20 e 40% são os mais seguros, 19%. E eles ficam aí na média, certo? Aqui por indexador, 47% é IPCA mais 7%. Ok? Então a média é essa. E 51% do CRIs é CDI mais 2,8%. Certo? Então você tem aí os que são indexados pelo IPCA mais 7, né? IPCA mais 7, bem interessante. CRI de inflação, CRI de CDI, um duration médio de 4,53 anos, certo? E aí ele traz todos os seus CRIs, ele traz aqui todos os seus CRIs com rating, bonitinho, alguns não tem rate, né? E o LTV também bem bonitinho, eu achei bem interessante, ele traz aqui todos os LTVs, a gente pode ver que tem vários LTVs acima de 50% aqui, tá? Então assim, com relação à carteira e com relação à segurança, a segurança mediana, a gente pode considerar aí uma segurança mediana, enfim, ele é bem diversificado, ele tem vários CRIs, ok? Ele é bem diversificado, tem vários CRIs, a gestão é boa, ok? E ele está com preço bom no momento, ok? Esse FII, ele nunca, como nós vemos ali, ele não passou, pelo menos nos registros aqui que nós temos, ele não passou do valor patrimonial, ele não passou muito, ele sempre ficou ali pau a pau com o valor patrimonial, ok? Então é isso, me diz aí o que você acha desse FII, deixa aqui abaixo nos comentários se ficou alguma dúvida, certo? E não esquece de baixar o nosso e-book, Manual dos Fundos Imobiliários, que lá nós ensinamos vários conceitos sobre fundos imobiliários, para você que está aprendendo, tenho certeza que vai gostar, ok? O link está na descrição do vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.